é empresário, ativista e político e acadêmico. Formou-se em administração de empresas pela FAAP, fez mestrado em ciências políticas pela Stanford University nos Estados Unidos e MBA na França. Trabalhou na área de planejamento financeiro e nos bancos especializados em Londres, Nova York. Também atuou como diretor de desenvolvimento de negócios da América Latina. Atua como empreendedor. Então vamos recebê-lo com uma salva de palmas, por favor. Seja bem-vindo, Luiz. Muito boa noite, muito obrigado por estar me recebendo aqui. Boa noite, pessoal. Muito obrigado aí ficarem quinta-feira à noite. Eu entendo aí que vocês têm coisas melhores para fazer, mas o nosso Brasil não está tão legal assim. Eu vou subir aqui em cima, talvez seja mais fácil para todo mundo me ver, tá? Um segundo. Consegue expandir aqui, ó, arquivo, aqui, ó, visualizar, onde é que tá? Não, desculpa, visualizar, tela cheia aqui, ó, aí, obrigado. Muito bem, pessoal, é o seguinte, eu adoro falar em universidade, é sempre muito especial a oportunidade de falar para estudantes, porque, bom, enfim, vocês questionam mais do que a média. Eu adoraria que ao final dessa apresentação, que eu seja desafiado por vocês em qualquer questão, pessoal, política, econômica, qualquer questão. Então, não se restringam, por favor. Esse livro, ele é função direta do meu ativismo político. Até 3 anos atrás, eu ainda sou um empresário do setor de motopeças, distribuindo peças aí no Brasil inteiro. E, naquele momento, em agosto de 2014, há uma mudança comigo, uma mudança com o cenário político brasileiro, e forçou muitas pessoas. Eu acho que Então, eu comecei a desenvolver o meu ativismo político, saindo um pouco da vida de empresário, entrando na vida de ativismo político, resgatando coisas que eu tinha estudado lá atrás na minha história acadêmica, saindo da faculdade, buscar um mestrado em ciência política, eu estudava administração de empresas, toda a minha família era voltada a isso, mas eu busquei a ciência política. Aí comecei a me interar um pouco mais, mas voltei para o setor da iniciativa privada, voltei para o setor empresarial, trabalhei em grandes multinacionais. Mais recentemente, empreendi no Brasil. E aí eu notei que em 2014 uma mudança estava acontecendo e estava exigindo a minha mudança também. Também é uma mudança para ativismo político. Nunca tinha feito isso na minha vida, apesar de sempre gostar de observar a política. Esse livro surge do ativismo junto com os movimentos de rua, movimentos cívicos que se apresentam em 2014 com a mobilização para o impeachment da Dilma Rousseff. E eu entendi um contexto bom, ao mesmo tempo perigoso. A maioria desses movimentos cívicos que se apresentavam identificavam o problema do Brasil personificando na Dilma ou personificando no partido político. E eu estava já identificando que o problema é muito maior do que isso. É um problema muito mais grave. E perpassa qualquer partido político, qualquer personalidade política. E esse livro, em função das apresentações, uma série de aprendizados que eu coletei nesses últimos 3 anos. Porque o país é um país atrasado. Podemos estar colocando aqui, eu vou estar te... Vou mudar, eu estou só me introduzindo aqui, brasileiro casado, tem um filho, empresário, não vai mudar, por favor.
Desculpa. Bom, esses 4 quadros aqui já sintetizam o nosso problema. Vamos entender eles um pouquinho. Aqui nós temos a liberdade de empreender, liberdade de abrir e fechar a empresa, contratar e demitir funcionário, liberdade econômica, direito à propriedade, livre iniciativa e livres trocas. O país, Brasil, é medíocre, muito baixo, pouca liberdade, em função de muita regulamentação. Engraçado, aí você pergunta, poxa, mas essa regulamentação é para quê então? Que está cerceando a nossa liberdade de livre iniciativa. Você está trocando a sua liberdade de livre iniciativa para obter garantias. Que garantias são essas? 3. A garantia é que você vai conseguir eliminar a pobreza. Mas que engraçado, o Brasil ainda está no mapa da pobreza. Então nós perdemos a nossa liberdade de empreender e ainda temos pobreza, ainda estamos no mapa da pobreza. Mais uma coisa, você, criando regulamentação com o viés de igualdade social e atingir a igualdade social, para atingir estabilidade política. A estabilidade política é essencial para o crescimento econômico, para uma série de coisas. Mas olha que engraçado aqui, olha. O Brasil é um país instável. Então, peraí, deixa eu entender. A gente começou a regulamentar a nossa liberdade econômica para acabar com a pobreza, não acabamos com a pobreza. E para acabar com a instabilidade política, e não acabamos com a instabilidade política. Somos um país muito instável, em alerta. Né? Olha quais outros países são amarelos. Temos aí um problema grave. Mas aqui sintetiza todo o problema aqui. O índice de desenvolvimento humano do Brasil, considerando que o Brasil é uma das grandes economias do mundo, com recursos naturais e recursos humanos inacreditáveis, nós temos um índice de desenvolvimento humano medíocre. O índice de desenvolvimento humano, ele mede o per capita, ele mede o nível de educação, ele mede o nível de saúde. Ele é um índice muito mais robusto. Não é só o per capita, não é só a riqueza gerada através da economia. É também a riqueza humana, temos qualidade de vida. Temos uma qualidade de vida média. Como é que pode um país rico com qualidade de vida média? Quem que está ficando com essa diferença? Eu pergunto para vocês, quem está ficando com essa diferença? Temos um país rico, sabemos disso. Somos uma das maiores economias do mundo. O mundo olha para o Brasil, tem interesse no Brasil. Mas temos um povo com a qualidade de vida média. Quem está ficando com a diferença? Pergunta, quem está ficando com a diferença? O Estado brasileiro, o governo brasileiro. Então temos que ter um foco aí neste problema. Podemos mudar para o problema. E aí cria-se falsas explicações por que somos um país atrasado. Nunca apontamos o dedo na verdade. Apontamos o dedo sim, a nós mesmos. E somos um povo com um idioma português, fomos colonizados por portugueses, isso é ruim. E temos a fé católica como a fé predominante, isso é ruim. Que sofremos com coronelismo, isso é ruim. Que somos uma sociedade paternalista, isso é ruim. A quem que essas falsas premissas apontam como erro? A quem? E eu acabei de apontar 4 gráficos. Quem que é realmente o culpado? Então temos que entender que isso aqui nada mais é que falsas explicações para o nosso atraso. Aqui, ó, isso aqui o que é? A Constituição do Brasil. A Constituição do Brasil é que materializa a ideia de Estado e a organização de poderes tal qual nós existimos. E daqui vem tudo, todos os nossos problemas. Eu estou até usando aqui esse gráfico aqui, é um plágio do Deltan Dallagnol, quando ele apresentou o Lula como culpado. Eu aponto aqui a
Constituição culpada da pobreza, da burocracia, das oligarquias, dos monopólios, da corrupção, inflação, impostos, subserviência a domínio externo, pouca liberdade de trabalho e violação da propriedade privada. Podemos mudar. Na verdade, nós temos dois problemas que respondem porque nós somos um país atrasado. É as nossas sucessivas escolhas de modelo de governo e modelo econômico. Não há outra resposta científica, analítica, que pode passar no crivo acadêmico, senão essas duas respostas. Vamos entender aqui um contexto que é muito importante, que no meu livro eu abraço isso logo no início. Quando eu fui estudar ciência política, o que eu notei é que os livros de ciência política prevalece a palavra ciência, prevalece causa e consequência, prevalece proporção, prevalece fio condutor da história, de atraso ou avanço, cientificamente comprovado, comparando as decisões do Brasil com as de outros países, que hoje consideramos avançados. Podemos mudar, por favor? Na verdade, no Brasil, a gente ignora um ciclo que advém dessa Constituição, um ciclo político destrutivo. E ciclo político que existe há mais de 100 anos no Brasil. Podemos mudar, por favor? Esse aqui, ó. Para quem não está vendo, temos um modelo que não é um modelo republicano. Quem manda no Brasil não são as leis, as instituições, não é nada disso. São oligarquias. O Brasil é oligárquico. Oligarquias políticas, sindicatos, partidos políticos, até mesmo os funcionários públicos, eles são constituídos como oligarquias políticas e oligarquias econômicas também. Grandes empresários, esses dominam o Brasil. O que eles fazem com maestria? Eles violam e alteram as leis para proteger eles mesmos. E o que acontece ciclicamente é que quando se tem uma oligarquia no poder, geralmente não são todas as oligarquias, mas sim um grupo de oligarquias. E outras oligarquias ficam fora do poder. Isso cria instabilidade. Não há poder compartilhado. E geralmente surgem poderes populistas e rompem com essas oligarquias. Os grandes empresários, eles que são os grandes culpados. Os grandes interesses são os que são culpados. E são mesmo. E estão certos. Só que são populistas também. Aí eles fazem um vínculo direto com o povo e violam as leis e a Constituição também. Então aí temos um ciclo: oligarquia, populismo, oligarquia, populismo, oligarquia, populismo, oligarquia, populismo. Quem é que sofre nesse interim? Quem é que fica fora do esquema? O povo brasileiro. Porque não tem uma Constituição estável, perene, que representa os interesses e, de fato, a vontade e a soberania popular. Podemos dar, por favor? E nós, como sociedade, então, estamos sempre olhando uma mudança de governo. Ou seja, quem vai ser o próximo que vai ser elegido? É que nem jogo de futebol. Quem vai ganhar a eleição? Vai ser o Dória? Vai ser o Bolsonaro? Vai ser o... Então, são os salvadores da pátria que surgem porque não conseguimos ver o que está por trás do grande problema. Quem está por trás do grande problema? Eu pergunto para vocês. E quem é que define o Estado? A Constituição. Ninguém está vendo isso. Ninguém está olhando o real problema brasileiro. E sucessivamente, eleição após eleição, nós entramos em campo, defendendo aguerridamente o salvador da pátria. É engraçado que em países desenvolvidos é exatamente o contrário. Em países desenvolvidos, a Constituição que define o Estado
é um valor da sociedade, é o que protege a sociedade. A sociedade sai aguerrida na defesa da Constituição, contra esses que surgem como salvadores da pátria. É exatamente o contrário. Então, como sociedade, estamos num ciclo inverso, uma decorrência direta do nosso ciclo perverso. Podemos mudar, por favor? Então, esse nosso Estado, ele tem 4 grandes problemas. Um, ele é organizado. Isso é uma questão de organização. Existe aqui um centralismo muito grande no poder do presidente da República. O presidente da República acumula muita competência. Temos uma união, ou seja, os poderes em Brasília. Brasília comanda o Brasil. Brasília que governa o Brasil. Não é o município aqui de Taubaté, não é o estado de São Paulo. Nós estamos diretamente vinculados aos poderes de Brasília. Eles podem travar as nossas contas, roubar a nossa poupança, violar a nossa propriedade. Tudo está em Brasília. O terceiro ponto, nós temos um problema de soberania. Quem é que manda? Quem é soberano? Quem que manda no Brasil? O Estado brasileiro ou o povo brasileiro? Quem é que manda no Brasil? O Estado. Como é que é em países desenvolvidos? Quem manda é o Estado e o povo conjuntamente. É uma guarda compartilhada da coisa pública. É assim que tem que ser. Tem que ter mecanismos populares para vetar ações do Estado. No entanto, o Estado, em questões mais complexas, o Estado tem pessoas qualificadas para julgar. Então, tem sempre um balanço aí. Mas no Brasil não tem. O Brasil é o Estado que manda sempre. E temos aqui o 4º problema. A Constituição, ela é interventora. Alguns não gostam quando eu menciono que é uma Constituição socialista, mas ela é. Ela é coletivização de muita coisa. Muita coisa a sociedade não pode fazer. Quem faz é o Estado, sempre. Ações econômicas, estatização de muitas empresas, de muitos setores. Podemos mudar, por favor? Muito bem, vamos ao primeiro problema aqui, rapidinho. Olha, só nesse quadro aqui, ó, isso aqui é o presidente da República. Só com esse quadrinho aqui, ó, o presidente da República controla 100% da economia brasileira. 100% dos quase 10 trilhões de reais do Brasil, de PIB, está aqui, ó. Ele nomeia para o Banco Central, nomeia para a CVM, nomeia para o CAD, nomeia para o BNDES, o TSE, ele nomeia para isso. Significa que todos esses outros poderes, que são poderes de monitoramento desta pessoa, ele que nomeia. Quer um exemplo aqui que aconteceu recentemente? Cadê aqui o PGR? Procuradoria Geral da República. Olha, é o seguinte, tem um princípio, que é o princípio da subsidiariedade. É difícil falar essa palavra, tá? Mas eu consegui. Subsidiariedade. Significa que famílias e comunidades fazem escolhas e fazem atividades para a melhoria da sua qualidade de vida, elas próprias, sem interferência de nenhum governo, de nenhuma mão, bendita que seja ela, de algum órgão público. E quando elas falham, elas pedem para poderes públicos agirem. Pedem para o município, pedem para o Estado, pedem para a Federação, sucessivamente da Constituição brasileira. Ela tem progressivamente, desde a primeira Constituição do Brasil, de 1824, até passando pela primeira Constituição da República, e essas duas aqui valorizavam o indivíduo e protegiam o indivíduo, tinham valores individuais, como o grande mantra. Sucessivamente, nós passamos aqui para constituições que premiam classes, classistas, e coletivizam tudo aquilo que deveria ser da sociedade. Por exemplo, aqui em 34, o que aconteceu em 34? Getúlio Vargas sobe como ditador de 1930, uma constituinte logo em seguida, 34, a primeira Constituição do Brasil, que era socialista,
Mas o que eles fazem? O que eles fizeram aqui? Alguém sabe? Pode me responder? O que eles nacionalizaram aqui? Primeira ação aqui. Nacionalizaram seguradoras, nacionalizaram bancos. Eles nacionalizaram o subsolo. Então, o pequeno agricultor, agora o subsolo não é mais dele. Agora o subsolo é do governo. Se extrair óleo, se extrair minério, é do governo. Não é mais do pequeno agricultor, porque aquela propriedade já está relativizada. E assim sucessivamente o indivíduo foi perdendo direitos até que o ponto que hoje nós não temos mais direito à propriedade. Eu vou repetir, hoje nós não temos mais direito à propriedade no Brasil. Entendam isso. Os bilionários do Brasil entendem isso. O povo brasileiro é enganado sucessivamente, dizendo: minha casa, minha vida, compre a sua casa própria, financie aqui sua casa própria, entre nesse esquema de financiamento, blá, 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 blá. Essa propriedade nunca vai ser daquele comprador. O governo tem o direito de remover aquela propriedade. Quem estava vivo aqui durante Collor de Mello? O que ele fez? Ele travou a sua poupança, a sua propriedade. Que diferença faz você ter dinheiro em poupança ou dinheiro em uma propriedade? Nenhuma. Dinheiro é dinheiro. Tornou-se de um bem líquido para um bem imóvel. É a propriedade do mesmo jeito. E ele pode bloquear aquilo, sim. Por que ele pode fazer isso? Porque ele é malvado? Porque ele se mobilizou com os militares? Não. 1988 aqui, ó. A Constituição permite que ele faça isso. E quer saber? Não mudou nada desde então. Ele ainda tem esse poder. Quem for presidente tem o poder para fazer o que o Collor fez com absolutamente toda a sua propriedade. Se o Brasil quebrar agora com o Temer, que é uma possibilidade, porque o Temer está tendo aí recordes de déficit público, eventualmente vai chegar um ponto que ele vai ter que financiar isso de algum jeito. Quem que você acha que vai pagar esse pato? E como? Era o que o Collor, era exatamente o problema que o Collor estava enfrentando em 1990, quando ele assumiu. Exatamente esse problema. O país estava quebrado, não tinha como se financiar. Quem que vai financiar? A poupança de cada um de vocês. Ele tem esse poder mudar o problema. Olha, então, como é que a gente muda de uma Constituição para outra? Não é um feito fácil. Eu estou aqui para conscientizar que a gente precisa mudar de uma Constituição para outra. Mas que tipo de Constituição é essa? Temos que sair dessa Constituição interventora que permite tudo, que dá poderes magnos a uma pessoa ou a um grupo de pessoas lá em Brasília. Precisamos sair desse tipo de Constituição. Isso é risco para sempre. Temos que entrar num ciclo de perpetuidade e de estabilidade perene para que nós tenhamos mais proteções da nossa propriedade, da nossa poupança. E dois países que tinham constituições parecidas com a do Brasil, uma constituição imperialista do Japão, extremamente bélica, em que o imperador, o rei, ele era não só o líder magno do Japão, ele era Deus. E temos aqui a Alemanha também, uma Constituição de Weimar, que os nazistas nem tocaram. Começa em 1917 essa Constituição, os nazistas sobem em 1933, acharam aquilo perfeito, nacionalizaram tudo, controlaram tudo, perfeita Constituição socialista para os alemães. Mas olha que incrível, no final da Segunda Guerra, esses dois países mudaram a Constituição deles. Esse aqui mudou, foi forçado. Os americanos falaram assim: vocês vão mudar a sua Constituição. Eles falaram, intimaram os japoneses: vocês mudem a sua Constituição. Saiam dessa Constituição. O que os japoneses fizeram? O que eles fizeram? Alguém sabe essa historinha? Não fizeram nada. Porque eles eram tão obedientes aos poderes que já existiam, que eles ficaram com medo. Os deputados japoneses ficaram com medo. Aí o MacArthur chegou lá e entregou a Constituição. Ele esperou 9 meses, não fizeram nada. Ele entregou para um subalterno lá, que sabia alguma coisa de Constituição. O subalterno lá do general MacArthur, americano, copiou
copiou alguns artigos da Constituição norte-americana e inseriu na Constituição japonesa. Mudou completamente o país desde então. Autodeterminação dos povos, referendo popular, municipalização do poder, descentralização de administração, voto direto para muita coisa, não só para o poder legislativo e executivo. E a Alemanha foi um pouco mais sutil. Os aliados forçaram os alemães a mudar a Constituição. E eles fizeram, os deputados alemães fizeram. E adotaram uma Constituição liberal por conta própria. E mudou completamente a Alemanha. Hoje a Alemanha tem 2 estatais, absolutamente tudo privatizado, nada na mão do Estado. No final da Segunda Guerra eles estavam tão regulamentados, com 60% de desemprego, que nem para empreender, para salvar sua própria vida, para cultivar alguma coisa no seu terreninho, para você comer, era possível. Tão regulamentado que é. Parece até a regulamentação que a gente acabou de passar agora com relação à gorjeta, não é mesmo? Agora até a gorjeta é regulamentada no Brasil. Muito similar ao que a Alemanha tinha antes do final da Segunda Guerra. Adotaram uma Constituição liberal, a coisa muda. Podemos mudar, por favor? Então as constituições interventoras ela tem esse problema aqui. Geram instabilidade política, sofrem ajustes frequentes, porque estão sempre intervindo, a sociedade vai mudando, tem que intervir de um jeito diferente. Então tem que ajustar. Aí tem que mudar a política, muda a Constituição. Então está sempre mudando. Paralisam a sociedade. Quando o governo está fazendo tudo, a Constituição, o que a sociedade faz? Nada. A sociedade não resolve os seus próprios problemas. Ela delega sempre. Pode levar ao totalitarismo. Aliás, somente com uma Constituição como nós temos no Brasil, é que nós temos o risco de totalitarismo. É impossível você fazer totalitarismo com uma Constituição liberal. Até hoje, na história do mundo, uma Constituição liberal nunca levou ao totalitarismo. Nunca. Nenhuma experiência. Agora, Constituições interventoras, sim. Essa sim. Aumenta o risco financeiro, porque está sempre intervindo, você não tem estabilidade e visão de longo prazo. Aumenta a corrupção, porque cria burocracia. Cada vez mais regulamenta-se. A burocracia cresce os impostos, o povo fica com menos recurso, menos poupança, e o Estado fica com toda a poupança. Engraçado, isso me lembra um modelo mais antigo ainda. O que existia antes do século XIX? Como é que era o modelo econômico antes do século XIX? Hein? Alguém lembra? Antes do laissez-faire? Alguém lembra do laissez-faire de Adam Smith? Liberaliza tudo, capitalismo, para libertar o povo. O que tinha antes? Mercantilismo. O pessoal lembra do mercantilismo? Como é que era o mercantilismo? O Estado que tem que ficar rico, com ouro e prata, e todo mundo, a função do povo era trabalhar para o enriquecimento do Estado. Parece que a gente voltou à época do mercantilismo, retrocesso completo. E uma Constituição interventora, ela alimenta oligarquias. Isso que a oligarquia quer, exatamente isso, poder intervir toda hora. Pode mudar, por favor. Olha, uma das soluções, isso é apenas uma, tá? Que eu escrevo no livro, é só uma passagem. Isso aqui chama-se recall de mandato. Alguém já ouviu falar sobre recall de mandato? Recall de mandato de algum político eleito significa o seguinte: você elege a pessoa, você não gostou, ela passou 6 meses no exercício do seu poder. Aí você fala, poxa, eu perdi a confiança naquela pessoa, independente de que ela seja honesta, independente de que ela seja eficiente, eu simplesmente perdi a confiança na pessoa. Não quero mais aquela pessoa como meu representante. Você faz um baixo-assinado e convoca uma nova eleição. É simples. Em 60 dias, 90 dias no máximo, uma nova eleição para aquele cargo vai acontecer. 90 dias. É um trâmite automático. Foi isso que aconteceu nos Estados Unidos. E aqui nos Estados Unidos eles aplicam isso. Aqui, o ano passado, eles tiveram um recall de mandato de 232 cadeiras, sendo que algumas dessas eram a vereança inteira, ou seja, todos os vereadores
tiveram recall de mandato. O povo falou assim, não quero esses vereadores aí, essa Câmara é uma Câmara corrupta, não vou esperar por um processo de impeachment de cada um, porque o processo de impeachment é um processo legal, criminal legal, precisa provar que ele é desonesto, que ele roubou. Eu quero um processo de voto de não confiança. Esse é o meu recall de mandato. Toda a vereança cai o prefeito, cai até burocratas. Isso, claro, que ao longo do tempo, quando ele foi iniciado em 1911, foi bem baixo. Tá? Só quando teve aí a crise de 2007, 2008, que o volume de recall dos Estados Unidos explodiu. Aqui está na faixa de 232. Isso é um problema? Isso é um problema para o sistema ter recall de mandato? Quantas pessoas são eleitas nos Estados Unidos? Alguém sabe esse número? Ponto positivo para quem souber. Quantas pessoas, quantos cargos são eleitos aqui no Brasil? Alguém sabe? Algum número? Chutem de 0 a... Enfim, chutem um número, por favor. Alguém? 70 mil pessoas. 70 mil pessoas são eleitas no Brasil. A gente acha muito, né? Temos 200 milhões de habitantes. Os Estados Unidos têm 300 milhões de habitantes. Quantas pessoas são eleitas nos Estados Unidos? Um número, por favor. Alguém? Não, tem mais. Para cima de 70. Quantas pessoas? Brasil é 70 mil. Estados Unidos, quanto? Mais de 70. 513 mil pessoas. 513 mil pessoas. Então isso aqui, ó, nem faz cosquinha. Nem faz cosquinha no número de pessoas que são eleitas cada ciclo de 2 anos. Mas ele tem uma função primordial em legitimar o sistema. Porque você consegue remover quem se não quer. Então você não precisa exercer esse poder toda hora. As pessoas sabem, os eleitos